Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. O tema da mensagem de hoje é: prospere de maneira organizada. Você está preparado para ouvir essa pedrada, sim ou não? Não senta no seu lugar, mas dando glória a Deus e aleluia. Eu quero explicar para você hoje sobre prosperidade dentro de uma visão bíblica, mas também de uma maneira que eu acredito que você ainda não ouviu. Eu pensei diversas maneiras para estar ministrando, quem sabe um testemunho pessoal, ou algo que Deus faz através da sua atitude de prosperidade. Mas eu entendi que existe uma estruturação para se prosperar. Você crê nisso, sim ou não? Tudo que Deus faz, Jota, você é um cara experiente, Deus ele não faz de maneira desorganizada. Se você abrir o livro de Gênesis, o princípio, o início de tudo, você vai perceber que logo no começo ele cria o céu e a de maneira organizada. Ele diz: luz, céu, terra, sol, peixes, animais, humanos. Você consegue perceber que no livro de Gênesis, a partir da criação, existe uma regra em tudo que se foi criado? Como assim, pastor? Sempre o que vinha depois era sustentado pelo que foi criado antes. Entenda algo. Por isso, Deus não criou o homem primeiro. Gênesis 1: e a terra era sem forma e... A minha pergunta para você refletir agora é: é possível prosperar e crescer em um lugar sem forma e vazio? Sim ou não, igreja? Exatamente. Então entenda, se Deus preparou o ambiente antes da promessa, você precisa preparar a sua estrutura antes da expansão. Tudo o que ele criou com fins e objetivos, mas só foi e só é possível o homem prosperar humanamente a partir daquilo que ele criou. Ele cria o universo em blocos, organizado e estruturado. Para quem é da área da logística vai entender muito bem. Tudo o que ele fez tinha objetivos, fins e lógica. Observem que Deus criou em ordem, porque um crescimento sem ordem não se sustenta. Vou repetir. Deus criou em ordem, porque um crescimento sem ordem não se sustenta. Luz, céu, terra, fundamentos, homem. Deus, a partir do livro de Gênesis, então, nos ensina: tudo o que fizer, tudo o que colocar as suas mãos, você vai prosperar. Duas pessoas. Tudo o que você fizer, tudo o que você colocar as suas mãos, você vai prosperar. Mas, para isso acontecer, é preciso, fala assim, organização. Prosperidade não é só dinheiro, irmão.
Tem muita gente aqui que é rica e não sabe que é rica. Tem muita gente aqui bilionária reclamando de pobreza. Prosperidade, a verdadeira prosperidade é viver com propósito, equilíbrio, frutos e direcionamento. Existem pessoas que são prósperas, mas não são felizes. Ou melhor, elas têm dinheiro, mas não têm a verdadeira prosperidade. Homens como Jim Carrey, aparentemente feliz, mas um homem amargurado por dentro. O dinheiro dele poderia comprar, quem sabe, o que ele quiser, mas não pode comprar algo: a felicidade de estar na presença de Deus. Vivemos uma geração que quer resultados, mas não quer o processo. Eu quero crescer, eu quero ganhar grana, mas eu não estou disposto a passar pelos processos que esse crescimento vai me exigir. Eu quero colher, mas na maioria das vezes eu não estou disposto a plantar. Eu quero crescer, mas eu não sei se eu quero me organizar. Eu quero viver promessas, mas constantemente eu tenho ignorado princípios. A verdade é simples, irmão. Aquilo que você não organiza para receber, certamente você vai perder. Vou repetir. Aquilo que você não se organiza para receber, você vai perder. Aquilo que você não aprende a administrar, acaba te dominando. Então repitam comigo: Deus não prospera na desordem. Fala assim, ó: antes da multiplicação vem a organização. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Organização, pastor, organize o seu tempo. Eu quero prosperar, mas eu não consigo organizar o meu tempo. Eu vou te dar um conselho, isso aqui não está aqui no esboço. Seja pontual nos seus compromissos. Ah, pastor, eu dou uma atrasadinha, mas é por conta dos percalços do caminho. Fala comigo assim: quem antecipa, governa. E sabe qual que é o problema do atraso? E das pessoas que só andam atrasadas? Quer saber, sim ou não? Pode falar. Vocês vão ficar com raiva. As pessoas que só andam atrasadas, eu acredito que elas pensam que o tempo delas é mais importante do que o tempo das outras pessoas. Nossa, pastor, mas que grosseria. Não, irmão. Quem é que gosta de ficar esperando? Eu não gosto de ficar esperando, por isso eu chego antes. Eu sou o primeiro. Eu me antecipo porque eu sei que pode ser que vai dar alguma coisa errada no caminho. Tem lugares que o Espírito Santo de Deus, isso é uma imaginação e um pensamento meu, ele se nega em estar presente. Se Deus nos prospera de maneira organizada a partir da sua criação, por que nós não conseguimos manter a casa organizada? Eu quero ser rico, e não tem problema em ser rico, mas eu continuo com a minha mentalidade pobre. Pastor, você está aqui criticando pessoas pobres, simples? Lógico que não. Eu quero te ensinar a ter uma mentalidade de prosperidade para você conseguir acessar riquezas que você nunca conseguiria acessar sozinho.
O que é uma mentalidade de prosperidade? Vou te explicar. Às vezes lá em casa, principalmente agora que tem o Anthony, a gente acorda e vem para a igreja, sai correndo, joga o lençol pro alto, sai, pega a calça, pega o sapato, veste, troca de roupa, pega o menino, balança para lá, balança para cá, não dormiu, vão sem dormir. Eu falei com a Najara assim, ó, vamos fazer um combinado aqui. A gente não sai sem deixar a cama organizada, sem deixar o quarto organizado. Falei, amor, mas a gente atrasa. Eu falei, não tem problema, porque Deus não habita em ambientes que está bagunçado. Então se a cozinha está sempre bagunçada, se a garagem, que era o espaço do carro, está virando um lugar de acúmulo de coisas do passado, é um sinal que você não está abrindo espaço para entrar aquilo que é novo. E todas as vezes que eu vivo acumulando coisas do passado, eu não consigo ver o que tem no presente, e Ele não vai liberar a prosperidade do futuro. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que eu vivo, assim não vai dar, eu vou deixar aqui porque se der errado tem isso. Deus está falando assim, você está confiando nos seus bens, você está confiando em coisas, você está confiando no dinheiro que está na conta, mas você não está confiando em mim, que sou o Criador, que fez os céus e a terra, e com uma palavra que eu disser, haja, tudo pode, alabadaçou canta, tudo pode mudar na sua. Eu estou pregando só pra gente louco por Jesus aqui, sim ou não? Esqueci o que eu ia falar, porque não estava no script aqui. Então prosperidade, ela precisa partir de uma atitude. Até quando vamos continuar usando a calça rasgada porque achamos e merecemos que essa calça é apropriada para nós? Até quando vamos começar em reuniões importantes de bermuda e de chinelo porque a gente fala assim, não, o que vale é aquilo que eu carrego? Não, irmão, você é representante do reino. Quer ser próspero, começa a ter atitudes de, fala assim, prosperidade. Fala com quem está do seu lado, com seu vizinho, prosperidade atrai prosperidade. Irmão, começa a se portar como alguém que é herdeiro. Pastor, mas é porque eu sou humilde, eu também sou, mas nem por isso eu gosto de andar de qualquer jeito. Mas nem por isso eu permito que meu carro fique sujo. Apesar que hoje ele estava, irmão, que eu estava no sítio ontem, tem muita terra. É por isso. Prosperidade atrai prosperidade. E quando você começa a ter uma mentalidade próspera e um posicionamento de pessoa que quer prosperar, Deus começa a abrir portas, lugares, ambientes e acesso a pessoas. Por quê? Porque agora eu já não ando mais assim. Eu levantei minha cabeça, eu mudei a minha postura, eu falo, não, eu sou próspero. E aí uma pessoa próspera conhece outra pessoa próspera. Se você anda de cabeça baixa, se você não tem postura para o seu dia a dia, se você só anda envergonhado com a vida que você vive, quando você passar por pessoas, network, que vão liberar acesso para você, sabe o que acontece? Essas pessoas não te olham. Pastor, mas é porque é Deus que me levanta. É Deus que te levanta, mas é homens que te fazem prosperar. Não, mas eu não preciso de ninguém. Precisa. Para você se locomover, você precisa do motorista do Uber. Para você estar empregado, você precisa do dono da empresa. Para o dinheiro cair na sua conta, você precisa que o gerente do banco faça todo o sistema operacional do banco funcionar para que o Pix chegue em sua conta, ou melhor, chegue. Ou seja, o mundo é movido por pessoas e nós precisamos de... As pessoas, elas não precisam ser os seus deuses. Mas você tem que entender que para um crescimento pessoal, nós precisamos sim de... Em outras palavras, ou no ramo empresarial, vamos chamar isso de network. Acesso. É impossível acessar ambientes de prosperidade se nós não mudamos a mentalidade. É impossível você sentar em mesas que você nunca imaginou sentar se você ainda continua pensando que você não é digno dela. Se eu sou filho do rei, se ele me criou, é um sinal.
Ele liberou sobre mim autoridade, poder, governo. Como assim, pastor? Ele te disse isso? Não, ele disse para mim e para você. Que vocês dominem sobre todas as coisas. Que vocês dominem e prosperem sobre todas as coisas. Quando ele cria tudo de maneira organizada, ele está dizendo: tudo que eu coloquei aqui vai prosperar aonde você colocar as suas mãos. Eu criei a terra e eu criei a semente. É só você plantar que vai dar fruto. É só você acreditar que vai acontecer. Só que muitas pessoas por aí estão achando que é por quantidade, que tem a ver com valor, que tem a ver com quanto nós temos na conta. É bom, faz parte. Fala comigo assim, mas não é o principal. Porque só vai receber uma porção dobrada quem estiver preparado. Vamos para o texto que eu vou explicar agora, depois dessa introdução, o que eu quero te dizer. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, NVI. E também será como um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua... Cada um de acordo com a sua. Ou seja, tem muita gente reclamando daquilo que recebeu, mas nunca se preparou para receber além do que está nas suas mãos. Eu quero receber mais oportunidades, mas eu não tenho me preparado para que essas oportunidades cheguem até mim. Tem coisas que Deus nunca coloca nas suas mãos, porque talvez hoje você não tenha a capacidade para administrar. Eu aprendi, Eric Valentim, que Deus tem alguns sonhos que Ele não realiza, que é seu. Mas tem alguns sonhos que Ele vai te dar e Ele vai permitir realizar. Fala assim, por quê, pastor? Porque é dele. Os meus talvez não aconteceram, mas os sonhos que Ele me deu se realizou. O plano de José não era ir para o Egito, mas ele foi. Fala assim, por quê? Porque o plano não era dele. O plano era de Deus. Quem está entendendo até aqui, dá um amém. E em seguida, após entregar os talentos aos seus servos, ele seguiu de viagem. Quem havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou as contas com cada um deles, ou seja, fez a contabilidade. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja que ganhei mais 5, multiplicou. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja que eu ganhei mais 2, multiplicou. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, venha e participe com a alegria do seu Senhor. Porém, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, nervoso, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Volta lá rapidinho. Volta lá que Deus me deu uma revelação aqui. Ele disse assim, fala assim, eu sabia. Ele não disse eu vi. Ele não disse aconteceu comigo. Ele disse eu. Tem muita gente perdendo muita oportunidade porque está falando eu sabia, mas nunca viu. Entendi nada, pastor. Cuidado com eu sabia.
Cuidado com, dizem por aí. Não tire conclusões precipitadas de outras pessoas daquilo que você não sabe. Tire as suas conclusões depois que você ver o que você sabe. Tem pessoas perdendo a oportunidade de prosperar porque está assim: eu sabia, disseram que aquela empresa não é boa para trabalhar. Mas você nunca trabalhou lá, alguém falou com você. Então como você pode ter experiência de alguém que não foi a sua? Tem gente que quer prosperar com os olhos dos outros, mas na realidade você só prospera com os seus olhos, com a sua atitude, com o seu posicionamento. Posso continuar até aqui ou vocês estão com raiva de mim? Próximo. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Pode deixar por aí. O seu Senhor fala com ele: negligente, você poderia ter entregado este talento ao banco, você poderia ter feito o meu dinheiro multiplicar, e você enterrou o seu talento. O que nós aprendemos com isso? Os servos, eles recebem recursos, sim ou não? E a avaliação que o mestre faz desses servos é como a forma que o servo administra os talentos, sim ou não? Mas a maioria das pessoas leem essa parábola e dizem: mas tem um porém. Qual irmão? Um recebeu menos do que outro. Mas a parábola nunca foi sobre a quantidade que eles receberam, mas a forma como eles administraram o que eles receberam. Não foi sobre o quanto, foi sobre o que eles fizeram com o quanto que eles tinham. Pode perguntar sim ou não? O que você tem feito com o que Deus te deu? Apertou, irmão. Prosperidade não é sobre ter muito na conta. Prosperidade é sobre cuidar daquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Não adianta querer muito se eu não cuido do pouco que tenho. Eu quero muito, mas eu acho que o que eu tenho não é o suficiente. Aprenda algo: enquanto você tratar o que você tem em suas mãos como insuficiente, Deus nunca vai colocar aquilo que você espera. Aquele que é fiel no pouco. Fala aqui, Jota, fala aqui. Acho que eles entenderam, não? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. O que recebeu pouco não foi fiel, ele enterrou. Entenda, quando é Deus quem te dá, nunca é pouco, sempre será o suficiente. Vou repetir: quando Deus te der, nunca é pouco, sempre será o suficiente. Já percebeu que às vezes é muito pouquinho, mas nunca faltou nada? Já percebeu que é pouquinho, o salário é mínimo, tá difícil, mas nunca faltou nada? Tem um feijãozinho, tem ovo, tem um fígadozinho na geladeira. Ele não permite faltar, mas aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. A sua atitude vai fazer com que você acesse ambientes de prosperidade. Sente com o ovo na mesa e fala: Deus, obrigado por esse zoiudo com sazon. Oh, Jesus maravilhoso. Sente com o fígado na mesa: obrigado por esse figuinho. Deus para comprar só um hambúrguer, mas obrigado, Senhor, porque até aqui a sua mão tem sustentado essa casa. Coração grato, irmão, acessa a prosperidade. Essa parte não estava no script não, mas tá bom. Ultimamente, irmão, nós temos aprendido algo aqui. A gente prepara tudo com muito carinho, mas chega aqui, tem hora que Deus muda tudo, e amém por isso. Essa parábola dos talentos, quando a gente estuda sobre ela, a gente começa a ser mais profundo em alguns detalhes. Você percebe que pessoas que talvez vão ler apenas no dia a dia, ou de uma forma mais rasa, não vão conseguir perceber. Quando se fala em o seu Senhor deu um talento para o seu Senhor, eu tenho certeza que muitos aqui falaram assim: não, mas
5, 2 e 1 é muita diferença. Sim ou não? Mas deixa eu te explicar como que funciona um talento. Um talento naquele tempo pesava cerca de 34 a 45 quilos. Se fosse de prata, estudiosos vão dizer que estima que se valeria um talento naquele tempo cerca de 6.000 denários. 6.000 denários igual a um talento. Se você multiplicar, vai dar 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho é cerca de 20 anos de salário com um denário. Fala comigo assim: Deus não entregou para aquele servo pouca coisa. Para aquele servo era pouca coisa, mas para Deus era o suficiente. O servo enterrou um talento. Ele não enterrou algo pequeno. Ele enterrou uma pequena fortuna. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente tratando como algo comum aquilo que Deus acha que é precioso. Tem muita gente enterrando aquilo que Deus entregou como talento, porque acha que é fútil demais. Pessoas que não valorizam o que Deus lhe entregou, ainda que seja pequeno, nunca vai receber o muito ou o tudão de Deus. A pergunta para essa manhã é: quanto você recebeu? Pastor, não recebi nada. Recebeu alguma coisa, Deus te entregou. Não concordo? Então eu vou discordar de você. Porque se nada Deus tivesse te entregado, nesta manhã você não estaria aqui adorando o nome dele. Mas o que você fez com o que Deus te confiou? Os 2 primeiros servos receberam também quantias diferentes: 1, 2 e 5. Mas percebam que o que multiplicou 2 e 5 receberam o mesmo elogio, não foi diferente. Os resultados numéricos foram diferentes, mas a satisfação e o elogio foi o mesmo. Deus não mede sucesso por padrões humanos, mas pela graça divina, pela atitude. Deus, Ele não está preocupado com quanto você estava em mãos para administrar. A preocupação de Deus é: Ele é fiel, ela é fiel. O importante hoje, irmão, não é quanto Deus pôs nas suas mãos. O importante não foi se foi 1, 2 ou 5. O importante e a sabedoria está: você tem multiplicado o que Ele te deu. Tem pessoas que vão receber e guardar, e sabe o que vai fazer? Nunca vai usufruir daquilo que guardou, porque não multiplicou o que recebeu. Eu vou falar um negócio aqui que o povo vai ficar escandalizado. Tudo, na minha opinião, Pastor Júnior, tudo que o dinheiro pode comprar para mim é barato. Tudo que o dinheiro pode comprar para mim é barato. Eu entendi, pastor. O dinheiro não pode comprar a alegria de seu casamento. O dinheiro não pode comprar quando você pega o seu filho nos braços pela primeira vez.
O dinheiro não pode comprar aquele dia que você lembra lá na sua mente, na igrejinha pequena, num banco duro, que você levantou as mãos e falou: Jesus, eu te quero na minha vida para sempre. Jesus continua cuidando de tudo. O dinheiro não pode comprar a primeira vez que você vê o seu filho andando, a primeira vez que você sobe no altar e diz: Santo, Santo, Santo. O dinheiro não compra a primeira vez que você é batizado com o Espírito Santo. O dinheiro não compra quando você abraça o pai, abraça a mãe, quando você tem um almoço em família. O dinheiro não compra. A verdadeira prosperidade começa quando você entende que não é sobre o dinheiro é uma parte, mas a prosperidade verdadeira está em Jesus, Jesus, Jesus. A gente tem que ficar preocupado, irmão, em sustentar nossa família, em enriquecer. Se eu fosse rico, meu irmão, certamente eu financiaria a obra dessa igreja aqui do lado. Certamente. Só que ser próspero não é apenas ir em reuniões com Pablo Marçal, Método CISI, entre outros. Não é sobre isso, irmão. Às vezes você está ouvindo pessoas prósperas, isso é muito bom, mas não estão ouvindo quem é o dono da prosperidade. Eu posso ouvir pessoas prósperas, claro, se eu puder eu vou, se eu tiver tempo eu vou, mas eu nunca deixarei de ouvir o dono da prosperidade, que é aquele que criou todas as coisas. Por isso que eu disse aqui que a maior riqueza e patrimônio que você vai ter é aquilo que o dinheiro não acessa. Comece a se portar como um próspero a partir de hoje, como um coitado. Aí você vai pensar assim: nossa, o pastor Júnior, ele é meio metido, preconceituoso. Não sou, irmão. Eu vim de família simples, eu vim de casa simples, eu vim de pessoas simples, mas hoje eu tenho o privilégio de acessar ambientes com pessoas que não são tão simples como eu. Mas apesar de conseguir hoje estar nessas mesas, eu nunca perdi a simplicidade que Deus me deu. Porque eu entendi que se Ele me deu um talento, eu preciso multiplicar esses talentos no ambiente que Ele me permite acessar, não me perder dentro desses ambientes. Na grande realidade, maioria das vezes, quando eu estou e tenho a oportunidade de estar inserido nesses lugares, eu não perco a essência e não enterro aquilo que Deus me entregou. Ele disse: ide pregar o evangelho. Ou seja, se eu consigo acessar um ambiente próspero, eu chego lá e falo sobre a palavra. Se eu consigo sentar em uma mesa de pessoas prósperas, eu chego lá e falo: não, mas Jesus é maravilhoso, por isso você tem o que você tem. Eu não deixo e não enterro o talento que Ele me deu, e por isso Ele permite que eu acesse esses lugares. Não esconda o seu talento, não enterra o que Ele colocou em suas mãos para você multiplicar. Faça o teste. Entra no supermercado como se você fosse o dono dele, mas não saia sem pagar as coisas. Tá ruim, né? Vai falar assim: não, pastor Júnior mandou entrar aqui e fala que eu sou o dono, vou levar isso aqui, picanha, depois as coisas sai sem pagar. Pastor Stefano nunca mais deixa eu pregar aqui, irmão. A sua postura de fé vai definir onde você vai chegar. Eu tinha um carro, um Gol com motor fundido, comprei ele, fiquei feliz demais, eu não sabia que o motor estava fundido. Eu andava com um carro que eu achava que era a minha Ferrari. Chegava bonito lá na igreja, fedendo óleo queimado. Mas eu tratava meu carro como uma Ferrari. Eu levantava minha cabeça: meu carro é na jada. Eu chegava em ambientes que eu via uns caras bonitão, igual o pastor Stefano, bem arrumado, bem vestido, ficava olhando aquele negócio. Eu olhava, tava todo vacaiado, todo marrotado. Falei: nem que for na Shopee, eu vou dar uma melhorada aqui no look, velho. Irmão, não tem condição. Todo mundo tem condição. Não olha o preço, não. Só parcela. Pablo Marçal não está preocupado com o preço, ele só parcela. Brincadeira, não faça isso. O que eu quero te dizer: a postura
A visão que você tem dos ambientes é o que vai te permitir acessar esses lugares que você quer chegar. Se eu estou na empresa, mas eu não faço o melhor para ser o melhor, certamente o servo ruim, o Senhor vai olhar para esse servo que não está tão apto e vai colocar outro, porque o outro se preparou. O versículo na parábola vai dizer: Ele deu cada um de acordo com a sua, fala assim, ó, capacidade. Mais um testemunho pessoal para a gente encerrar. Com 16 anos de idade eu trabalhava numa empresa que se chamava Marcenaria Marlon. Meu pai é marceneiro até hoje. E meu pai me colocou lá com 16 anos de idade para trabalhar. E eu não sei onde inventaram essa moda, mas naquele tempo não existia menor aprendiz. Ou você trabalha ou você trabalha. Ponto. Não tinha esse negócio de menor aprendiz, que é muito bom, aliás, porque só trabalha meio horário. De vez em quando eu falo, amor, na minha época eu podia ter tido um negócio desse, né? Eu lembro que o dono da marcenaria, ele era o tipo de cara que, marcenaria, quem já entrou na marcenaria aqui pelo menos e viu a bagunça que é, porque toda hora tem poeira para todo lado. O dono dessa marcenaria me colocou lá para uma função específica. Fala assim, qual pastor? Varrer a marcenaria. Irmão, se você perguntar para minha esposa hoje, eu faço questão de ajudá-la em casa quando eu estou lá. Eu sou o melhor varredor de casa que existe no universo, porque eu tenho uma vasta experiência nisso. Se nada der certo, dá para varrer em algum lugar. E eu lembro que, irmão, varrer é ruim demais. Irmãs de Deus, glória a Deus pela vida. Dá um aplauso pela sua esposa, irmão. Dá um aplauso pela vida dela aí. Isso. Depois você olha para ela e fala assim, amor, eu vou te ajudar lá. Eu vou varrer algumas coisas, nem que for a varanda. Ajude a sua esposa, varão. Irmão, no primeiro dia eu estava feliz, no segundo dia eu estava feliz, no terceiro dia eu estava feliz, uma semana eu estava feliz, na segunda semana eu estava querendo ir embora. Falei, irmão, varrer esse trem. Varrer, pazinha, saco de lixo. O saco de lixo ficava desse tamanho, de tanto pó de MDF. Falei, meu Deus, isso não dá, irmão. Meus cabelos tudo branco de pó de MDF. Meu pai, é isso aí, o homem tem que trabalhar. Pai é assim, né? Eu olhava, Um dia, irmão, eu estava muito nervoso. E assim, foi depois do período de experiência. Cuidado, irmão. Tem muita gente que é igual balão na empresa. Depois que passa o período de experiência, murcha. Não seja esse tipo de funcionário. Deus honra o seu trabalho, a sua atitude nos lugares que você está para trabalhar. E aí eu estava lá trabalhando, chateado. Eu comecei a dar aquelas vassouradas maldadas, e ficava o rastro, uma linha de MDF em alguns lugares, porque eu não limpava. E esse homem, ele passou por mim, viu, e eu lá varrendo com a cara fechada. E... nossa, varri. Um dia ele me chamou na sala dele. Júnior, vamos lá no meu escritório. Eu falei, ih, azedou a garapa. Deu ruim. E meu pai, ele é muito brincalhão, né? Aproveita que você vai lá, fala com o Marlon assim que você quer descer, que é para ele te entregar lá um martelo de desempenar vidro. Cheguei lá, subi e falei, Marlon, depois de terminar aqui, meu pai pediu para descer com o martelo de desempenar vidro. Ele começou a rir, irmão. Não existe martelo de desempenar vidro. Eu só fiquei sabendo disso naquele dia. Não existe, nunca farei isso com meu filho. Nunca farei. Aí eu sentei, ele falou, ô Júnior, tudo bem? Eu falei, tudo. O que você quer para a sua vida? Eu falei assim, eu não sei. Tinha 16 anos. Eu posso te ensinar algo? Olha a humildade desse homem. Ele era dono. Ele não precisava de me perguntar se ele podia me ensinar alguma coisa. Eu nunca esqueci disso. Eu posso te ensinar algo? Pode. Na sua idade, eu era o melhor em tudo que eu fazia. Não tinha entendido. Você quer chegar em algum lugar na sua vida? Eu falei, acho que todo mundo quer, né? Quero. Pois é. Seja o melhor em tudo e qualquer coisa que você fizer. Você vai varrer o chão? Seja o melhor varredor de chão que as pessoas já viram. Você vai lavar carro? Seja o melhor lavador de carro da empresa. Irmão, depois desse dia, eu me senti constrangido
E a vassoura se tornou a minha companheira naquela empresa. Brincadeiras à parte, todos os lugares que eu acessei, inclusive aqui, eu tento ser o melhor que eu posso ser dentro da condição que eles me colocam para executar. Ou seja, o que você tem hoje parece ser muito pequeno, mas Deus só vai te colocar em lugares grandes quando você for o melhor fazendo o pequeno. Deus só vai te dar oportunidades quando você for o exemplo. Quantos estão entendendo até aqui? Fique sobre seus pés. O que eu aprendi para finalizar com essa série Prospere? E essa série não é daqui de hoje não, tá? A nossa igreja já tem essa série, eu acho que é o 3º ano, o 2º seguido. Que eu só vou prosperar quando eu celebrar aquilo que eu tenho. Eu não sei a condição que você está hoje, não sei o que você tem vivido, mas eu quero te ensinar a celebrar aquilo que Deus já te deu. Você tem família, muitos aqui têm emprego, saúde, felicidade. Quem sabe uns aqui tem a parceira do lado, a esposa, tem os filhos. Celebre o que você tem. Você não sabe, mas o que você tem é o desejo de milhões de pessoas todos os dias. Ah não, que eu tenho é muito simples, mas o simples que você tem é o desejo que alguém teria em ter. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 1 minuto para você levantar as suas mãos e agradecer a Deus pelo que você tem. Pode aplaudir a Ele, vai. Vai. Obrigado, Jesus, por tudo que temos e tudo que somos. Obrigado, Jesus, obrigado. Somos gratos, obrigado pela nossa saúde, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado. Aleluias, obrigado. Tu és bom, obrigado. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse culto, obrigado por acordarmos, obrigado pelas nossas famílias, nossos filhos, obrigado pelos nossos empregos, obrigado pelos livramentos, obrigado pela saúde, obrigado, Jesus, muito obrigado, Pai, aleluia. A prosperidade ela não vai começar quando você receber mais. Ela vai começar quando você honrar aquilo que você já recebeu. Levante suas mãos. Fala assim comigo. Eu sou. Não, irmão, mas tem que ser com fé. Eu sou próspero, porque eu tenho em minha vida o dono de toda a prosperidade. Aplauda Jesus. És fiel em todo o tempo. Olha para o irmão que está do seu lado, olha aí, olha para ele.
Perceba uma coisa, ele entrou aqui com semblante meio caído, agora ele está com semblante de pessoa próspera. Ele está alegre, ele está feliz, ele entendeu. Você vai chegar em lugares que outras pessoas não chegaram. Eu estou vendo promoção chegando, ó, dinheiro aplicado, pessoas se formando em faculdade. Eu estou vendo só pessoas prósperas. Tem alguém próspero aqui na São Joaquim, pelo amor de Deus? Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.